No horário de aula normal, Isa. No horário de aula normal, isso mesmo. Esse vai ser o esqueminha dessa semana. Bom dia, Lê, tudo bem? É o seguinte, nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como se faz, né, as receitas, como se redige todas as receitas, quais são os medicamentos que a gente prescreve em cada receita. E na aula de sexta, eu vou levar para vocês uma atividade sobre as receitas odontológicas e vocês vão fazer lá na sala, mas eu vou estar perto de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Aí na sexta-feira vai todo mundo. É importante. Só que cada grupo vai ficar na sua sala, separado. Foi isso que eu falei. Beleza? Bom, 54, acho que o pessoal está entrando aí devagarzinho, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um momento. Prescrições. Espera aí. Agora vai. Tá compartilhando aqui, peraí. Bom, vocês estão vendo aí, gente? O meu slide? Compartilhou? Sim? Vou só colocar meu fone aqui, que eu acho que na aula online é melhor. Nessa primeira atividade, não, né? Na nossa programação, eu acho que eu coloquei pontuado, não. É só olhar lá na programação que eu entreguei para vocês, tá? Lá no primeiro dia de aula lá. Teve gente que já comprou a passagem de volta para a cidade, tem data na passagem, vai perder essa sua aula. Não tem problema, viu, Lívia? Não tem problema, não. Assim, a turma que não deveria ir para a faculdade, se tiver compromisso, não tem problema. Eu quis fazer dessa maneira porque eu sou bitolada. Eu gosto de estar perto de vocês na hora de fazer. Na hora de fazer a receita. Mas, assim, eu vou colocar lá no Moodle. Beleza? Eu vou colocar lá no Moodle. Se vocês... aí vocês podem fazer em casa, tranquilo. Mas é porque, assim, é uma das principais aulas que a gente vai ter durante o semestre. Então, eu achei por bem estar com todo mundo junto, tá bom? Mas, por exemplo, a turma que não deveria estar essa semana lá, pode pegar a receita que eu colocar lá no Moodle e tentar fazer, né? Mas é muito importante que quem puder ir esteja lá, porque na prova vai ter as receitas, vão ter as receitas. E eu pontuo bastante, né, isso. Então, assim, vai que você tem alguma dúvida em como fazer. Eu tô lá na faculdade para poder tirar a dúvida. Então, eu acho que é mais interessante se a gente fizer todo mundo lá. Pensem que vai ser uma coisa que vocês vão fazer pro resto da vida, né? Não só na clínica semestre que vem, quando vocês estiverem na clínica, né? Na clínica vocês vão fazer bastante a prescrição, e na vida mesmo, quando vocês tiverem, né, o trabalho de vocês, aí vocês vão precisar também saber, tá? E você vai passar a aula? Como assim? Passar a aula ao vivo? Não, eu vou levar a atividade para vocês fazerem na sala. Quem não estiver na sala, né, aí vai pegar a atividade lá no Moodle. Não tem como eu gravar uma aula que eu vou estar lá, eu vou estar na carteira com vocês. Eu estarei na carteira. Se a gente fosse fazer gravado, vocês estariam em casa fazendo a prescrição. Só que aí eu pensei, como que eu vou ver a prescrição que você está fazendo? Concorda? Não tem jeito. Como que eu vou ver a prescrição se está certo ou se não está, se você está em casa? Aí eu tive essa ideia de colocar 2 salas separadas, né? E aí eu fico ali juntinho com vocês para ver. Agora, quem não estiver na aula presencial vai pegar a atividade e fazer. Eu vou ensinar hoje como se faz. A sexta-feira é um treinamento, né? Então, eu vou ensinar hoje quando que são os trâmites. Você assistindo essa aula de hoje, que é importantona. Aí, na sexta-feira, que é o treinamento, você vai colocar em prática tudo que eu falar na aula de hoje. Mas eu gosto de ver vocês fazerem, entende? Então, isso é coisa minha. Eu gosto de estar ali perto. Agora, é possível fazer sem eu estar perto?
né? Agora, se você tiver alguma dúvida, eu não vou estar ali. Entende? Essa aqui é a demanda. Não, fazer grupos não, vocês vão fazer sozinhos. Não vai fazer grupo. Cada um vai fazer a sua. Não tem como se aprender em grupo, né, gente? Eu vou fazer de um por um. Isso. Vou ficar de um por um, de carteira em carteira, vendo vocês fazerem essas receitas. Eu sempre faço isso. Quando é aula presencial, eu fico ali. Só que aí é diferente, né? Porque é uma sala só para todo mundo. Aí eu fico de carteira em carteira, olhando se vocês estão fazendo direitinho, ver se, né, às vezes tem alguma dúvida, eu tô ali para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, o pensamento foi esse, é para eu estar perto de vocês mesmo, caso tenham alguma dúvida, tá bom? Agora, se tiver em casa, aí vocês podem fazer. Se tiver alguma dúvida, vocês podem levar para mim na semana que vem, né? A turma vai estar presencial, pode levar receitinha para eu ver se está tudo ok, tá bom? Mas é muito importante, quem puder realmente ir, quem puder estar lá, esteja, porque é uma coisa assim, que é uma vez só, né? A gente ensina uma vez só e depois vocês vão praticar. Todas as provas têm prescrição. Todas. Eu dou o caso clínico, dou medicamento, ou vocês têm que sugerir o medicamento e fazer a receita, tá bom? Por isso que eu tô dando essa ênfase tão grande nessa aula, e realmente ela é bastante importante mesmo. Então, como eu disse para vocês, gente, essa aula de prescrições odontológicas, nessa aula de hoje eu vou ensinar como que se faz, tá? Então, assim, vocês prestem bastante atenção, como que redige, onde que eu coloco o nome do medicamento, onde que eu coloco a dose, onde que eu vou prescrever, como que o paciente vai tomar, em que lugar, né, dessa receita, onde que eu vou datar, que tipo de receita que eu vou prescrever, numa receitinha comum, ou é numa receita de controle especial, ou numa receita azul, né? Existem vários tipos de receitas diferentes. Só que, antes da gente começar a falar dos tipos, eu gostaria de dar uma introdução, a gente precisa entender quais são os tipos de medicamentos que o cirurgião dentista pode prescrever. Porque isso é uma dúvida, né? Muitas vezes isso fica como uma dúvida. Professora, o cirurgião dentista, ele pode prescrever qualquer medicamento? Ele vai ter um bloquinho lá de receita, você vai ter o seu bloco, né, de receita. Ele pode prescrever qualquer medicamento? Não, não pode. Existe uma legislação, que ela é até antiga demais, é a Lei 5.081 de 1966, que regula a prática, o exercício da odontologia. E lá tem um artigo que fala o seguinte: o cirurgião dentista, ele só deve prescrever e aplicar medicamentos que tenham indicação em odontologia. Isso é muito importante, né, gente? Porque às vezes você está com um bloco de receita em mãos e aí você acha que você pode prescrever qualquer medicamento para o paciente. Apenas medicamentos que tenham indicação odontológica, sejam eles de uso interno, né? Ou seja, o paciente ele vai tomar, administrar, ou de uso externo, não importa, tem que ter um motivo odontológico para que você possa prescrever. Existe, nessa mesma legislação, outro artigo que fala assim, ó. Outro artigo fala assim, ó. O cirurgião dentista, ele também pode prescrever e aplicar medicamentos de urgência. Caso o paciente ele tenha algum tipo de problema que possa comprometer a sua vida ou a sua saúde. O que quer dizer isso? Por exemplo, às vezes o paciente ele teve um choque anafilático, uma urgência, né, dentro do consultório. Então, existem medicamentos que você não prescreve no seu dia a dia. Só que se for uma urgência, se o paciente estiver apresentando um problema que comprometa a sua vida, aí sim, você pode oferecer o medicamento, tá? Mas aqueles medicamentos corriqueiros, né, que a gente vai prescrever no dia a dia, eles, ok, vocês precisam saber quais são. Agora, tem fármacos, tem medicamentos que vocês vão usar em situações, sim, extremas. Quando você tiver que salvar a vida do paciente, aí sim. Isso dentro do consultório, né? Isso dentro do consultório, tá bom, Bi? Agora, no dia a dia, professora,
Quais são os medicamentos que o cirurgião dentista pode prescrever, né? Sem problema nenhum, sem nenhum peso de consciência, que você não vai estar nunca contra a legislação. São os medicamentos de qual classe? Analgésicos, né, gente? Isso é óbvio. Analgésicos são aqueles medicamentos usados para o tratamento da dor, né? Então, é claro que procedimentos odontológicos, ou o paciente sente dor durante o procedimento, ou ele chega sentindo dor, ele pode sentir dor depois. Então, analgésicos podem ser prescritos. Anti-inflamatórios, muito prescritos. Tanto os anti-inflamatórios não esteroidais, quanto os anti-inflamatórios esteroidais, né? Que são os glicocorticoides, qualquer anti-inflamatório pode ser prescrito. Antipiréticos são medicamentos usados para controlar a febre. Antipiréticos é a mesma coisa de antitérmico, tá? São sinônimos. Pode prescrever tranquilamente. E antibióticos, né? Esses aqui são um dos mais prescritos. Os antibióticos, tanto para fazer profilaxia, quanto para tratar uma infecção já instalada, né? Você pode prescrever também sem problemas. Só que, muitas vezes, o antibiótico a gente vai prescrever de uma maneira, ou com um número de vias diferente de um medicamento analgésico comum, e a gente precisa entender sobre isso. Existem outras classes de fármacos que o cirurgião dentista também pode prescrever. Como, por exemplo, ansiolíticos. Às vezes o paciente ele vai fazer um procedimento cirúrgico e ele está muito ansioso, né? O paciente ele está nervoso, o paciente ele tem uma fobia, né? Por um procedimento odontológico, você pode prescrever um ansiolítico antes do procedimento sem problema nenhum para acalmar esse paciente. Antiepilépticos. É estranho, né? Colocar isso aqui. Antiepiléptico. Como assim, professor? O cirurgião dentista vai prescrever medicamento para epilepsia? Cuidado, não é bem isso. Antiepiléptico e antidepressivo. Às vezes o aluno fala assim, uai, mas então eu posso prescrever medicamento para depressão? Não. Medicamentos da classe dos antiepilépticos e da classe dos antidepressivos, eles têm outros usos clínicos além de tratar epilepsia e depressão. Se o seu paciente tiver epilepsia ou tiver depressão, ele tem que ser encaminhado para o médico e o médico que vai... Vou colocar no silencioso aqui, tá tocando. E o médico que vai prescrever esses medicamentos para ele. Entende? Então, agora, por que eu vou prescrever um medicamento antiepiléptico? Por que eu vou prescrever um antidepressivo? É porque os medicamentos dessas duas classes, eles podem ser usados para tratamento de dor. Existe um tipo de dor chamado de dor neuropática e existe a dor neurogênica. Pacientes com dor neuropática ou de origem neurogênica podem utilizar medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então, ele não vai utilizar um analgésico comum, que a gente chama de analgésicos periféricos. Ele vai utilizar medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Mas a indicação terapêutica aqui, nesse caso, é para tratamento de dor. Então, às vezes, tem um paciente, por exemplo, que ele tem... Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês que é comum. Às vezes, o paciente ele usa amitriptilina. Vou escrever aqui, ó. Amitriptilina. A amitriptilina é um medicamento da classe dos antidepressivos. Se você colocar a amitriptilina e começar a ler sobre ela, na internet, ler sobre uma bula, que seja, você vai falar assim, mas a amitriptilina é para tratar depressão. Sim, a principal indicação clínica dela é para tratar depressão. Só que tem pacientes que utilizam a amitriptilina para tratamento de dor. Por exemplo, quer ver? Tem paciente que tem fibromialgia e toma amitriptilina, não é porque tem depressão. Tem pacientes que têm dores na articulação temporomandibular e utiliza a amitriptilina, né? Então, a amitriptilina, que é da classe de antidepressivos, tem alguns medicamentos que são da classe dos antiepilépticos, anticonvulsivantes, que são usados no tratamento da dor. Aí sim, você pode prescrever, tá? Se tiver essa indicação clínica para dor de origem
oral, na cavidade oral, aí você pode prescrever. Nunca prescreva um medicamento sem indicação odontológica. Por quê? Porque isso pode causar problema para você. Você está indo contra a legislação, contra o código de ética, né, da odontologia. E isso, é lógico, cabe processo, né? Isso pode causar problema para você lá no futuro. Tudo bem? Outra dúvida que as pessoas têm bastante sobre prescrição, receita, muitas vezes confundem. Falam assim, eu vou fazer uma prescrição, eu vou fazer uma receita. Será que é a mesma coisa, né? Quando você utiliza esse termo receita, ele é igual você utilizar um termo prescrição? Não é, tá, gente? Receita, ele é um documento formal e escrito. Receita é o papel. É o papel. Quando você está lá com um papelzinho onde você vai escrever, né, os medicamentos, aquilo é chamado de receita. É na receita que você vai relatar ali qual é o medicamento, qual é a dose, qual é a posologia. Você vai escrever como que o paciente deve usar esse medicamento. Isso é receita. Prescrição é um pouco diferente. Prescrição é um ato de se escolher, de se definir qual o melhor medicamento para o seu paciente, qual a melhor dose daquele medicamento, durante quanto tempo que ele vai usar, é a escolha. Na hora que um paciente chega para você no consultório, ele chega com uma queixa, né? Você fala, qual é o seu problema? O que está te incomodando? Aí o paciente fala, doutor, então eu vim aqui porque eu estou com uma dor no dente, está me incomodando bastante, ou eu estou com uma sensibilidade, eu não estou conseguindo mastigar, não estou conseguindo deglutir. Ali, quando você começa a fazer essa anamnese, esse exame clínico do paciente, você já começa a pensar qual medicamento que você pode prescrever para ele, ou qual é a conduta, né, que você vai prescrever para ele. Esse ato de definir, de escolha, isso é uma prescrição, você está fazendo uma prescrição. Quando você coloca esses medicamentos no papel, você está fazendo uma receita. Então, é exatamente isso que a Bia colocou lá, ó, no chat. Então, na receita, a gente coloca os medicamentos da prescrição, justamente. Então, você prescreve e depois redige na receita, tá bom? Então, aí às vezes você fala assim, professora, qual é a receita que eu vou usar? Se você colocar isso, se você me perguntar isso, professora, qual é a receita que eu vou usar? Eu vou entender o papel. Qual a receita? É a receitinha branca comum? É uma receita de controle especial? É uma receita amarela? É uma receita azul? Tá? Receita é o papel, tá? Prescrição é o ato de se escolher, de se definir o melhor medicamento para aquele indivíduo, o melhor medicamento para aquele paciente. Tudo bem? Na receita, de maneira em geral, independente do tipo de receita, a gente sempre deve colocar o medicamento, descrever o medicamento pelo nome do princípio ativo. Isso é uma coisa também, gente, que eu vejo muito acontecer, muitas pessoas colocarem na receita o nome comercial do medicamento. O nome comercial. Isso não é o mais indicado. Na receita, a gente sempre tenta colocar o nome do princípio ativo, ou seja, o medicamento na sua DCB. O que significa DCB, professora? DCB significa Denominação Comum Brasileira, tá? Denominação Comum Brasileira. Isso é DCB. Ou seja, é o nome do princípio ativo. É o nome do fármaco. Evitar nome comercial. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Existe um medicamento conhecido na clínica, né, como Voltaren. Voltaren, esse é um exemplo. O Voltaren, ele é o nome comercial do diclofenaco sódico. Da DCB? Vou escrever aqui para vocês, tá? Denominação Comum Brasileira. Isso é DCB. Denominação Comum Brasileira. Eu disse, por nada, Igor.
Eu disse que existem alguns medicamentos, né, que alguns prescritores que fazem mesmo a receita com o nome comercial. Isso não é o mais indicado. Aí eu estou dando o exemplo do Voltaren. O Voltaren comercial de um medicamento chamado de diclofenaco sódico ou diclofenaco de sódio, tá? É na mesma. Diclofenaco de sódio. O diclofenaco, ele é um anti-inflamatório. Então, o medicamento, de fato, né? A DCB, o princípio ativo, é o diclofenaco de sódio. Voltaren é o referência, é o medicamento referência. Aí existe o genérico, se vocês se lembram, genérico não tem nome comercial, lembra? Então, lá na caixinha vai estar escrito diclofenaco sódico, genérico não tem nome comercial. E existe o similar. Similar tem nome comercial. O nome comercial do diclofenaco similar é o Voltaflam. Eles até tentam imitar um pouquinho o nome comercial do referência, né? Para questão de venda mesmo, competição por venda mesmo, tá? Eu escrevi aí para vocês no chat, Raquel, denominação comum brasileira. É a mesma coisa do princípio ativo, tá? Tá aí no chat, ó. O Igor tinha perguntado, aí eu escrevi o que era DCB, o que significa DCB. Beleza? Denominação comum brasileira. Aí, gente, por exemplo, vamos imaginar que você quer prescrever um diclofenaco para o seu paciente. Sempre colocar o nome do princípio ativo, né, na receita. Isso aqui é o indicado. É errado colocar o nome comercial? Não é que é errado. Não posso dizer que é errado, mas não é mais o recomendado. Sabe por quê? Às vezes você coloca o nome comercial, vamos imaginar, você coloca lá Voltaren. Aí o paciente, ele chega com essa receitinha de Voltaren lá na drogaria. Um Voltaren, a caixinha do Voltaren pode custar lá R$30. R$30. Só que o Voltaren é o diclofenaco. Existe o diclofenaco sódico genérico, que custa R$10. E existe o diclofenaco similar, que custa R$15. Estou sugerindo aqui, tá, gente? Nem sei se é isso não. R$15. Mas vejam, a diferença de preço é muito grande. Às vezes o paciente ele não pode comprar esse medicamento referência. E se ele comprar o diclofenaco genérico ou o diclofenaco similar, existe o teste de bioequivalência, você lembra? Então, se existe o teste de bioequivalência, quer dizer que esses medicamentos são iguais. Quando você prescreve diclofenaco, você está prescrevendo o princípio ativo. Lá na drogaria, o paciente, de acordo com suas condições, né, financeiras, ele vai escolher se ele compra o genérico, se ele compra o similar, se ele compra o referência. Então, eu acho que a gente tem que ter essas possibilidades para o paciente. Quando a gente começa a colocar muito nome comercial, né, a gente está ali induzindo o paciente a comprar daquela empresa especificamente, né? Então, na receita, o certo é colocar diclofenaco sódico, perfeito, Alice, que é o nome do princípio ativo, né? Isso mesmo. Então, só pela questão financeira, só pela questão financeira mesmo. Às vezes, gente, o paciente fala assim, ai, que pena, eu não comprei o medicamento que o dentista prescreveu. Eu tive que comprar um mais barato, mas é o mesmo, né? Isso pode causar ali uma confusão na cabeça do paciente. Então, eu, particularmente, acho muito mais importante você prescrever o nome do princípio ativo do que você prescrever o nome comercial. É errado prescrever o nome comercial? Não é errado, mas não é o mais adequado. A gente tem que pensar nisso. Tudo bem? Bom, aí, agora a gente tem que pensar assim. Os medicamentos, de maneira em geral, eles são classificados em categorias. Existem categorias de medicamentos que a gente precisa conhecer, porque dependendo da categoria, eu vou usar uma receita ou outra. Eu tenho que saber as categorias dos medicamentos para entender. Eu vou prescrever em que receita? Branca comum, branca especial, ou azul, ou amarela. Isso vai depender da categoria. Quais são as categorias dos medicamentos? Tá? Vamos ver o Igor. Isso também colabora para o paciente pegar o medicamento em farmácia pública. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Quando você prescreve pelo nome do princípio ativo, ele consegue pegar numa farmácia pública. Agora, se você coloca o nome comercial, não. Por exemplo, na farmácia pública, não vai ter um medicamento referência, porque o medicamento referência é o mais caro, né? Então, aí já impossibilita do paciente conseguir esse medicamento de graça. Tá bom? Sem dúvida nenhuma. Isso também tem uma grande importância. Bom, dentro das categorias dos medicamentos, nós vamos para a primeira categoria.
A primeira categoria de medicamentos, gente, são os chamados de MIPs. MIPs. O que quer dizer MIP? É uma siglinha. MIP quer dizer medicamentos isentos de prescrição. MIPs ou OTCs, OTCs é a sigla em inglês, tá? MIPs são aqueles medicamentos que não precisam de receita para serem dispensados, para serem vendidos. Então, tem medicamentos que se você chegar lá numa drogaria para comprar, ninguém vai exigir receita de você, porque ele não precisa de receita para ser vendido. Então, vários medicamentos como analgésicos, paracetamol, dipirona. A sigla tá aqui, gente, ó. Já tá escrito aqui, ó. MIP, ó. MIP. Essa é a sigla. Isso significa sigla, tá? Alguns medicamentos como analgésicos, paracetamol, dipirona, antigripais, né? Antiácidos. Esses medicamentos não precisam de receita, né, para serem vendidos. Então, eles são MIPs, tá? Depois eu vou explicar, Laura. Eu vou chegar na parte que eu vou falar sobre esses medicamentos, aí eu explico para vocês, tá bom? O significado é esse, Isa. Ó, MIP é a sigla. O que significa MIP? Medicamentos isentos de prescrição. Isso é a sigla. Ou seja, é um medicamento que não precisa de prescrição para ser vendido. Tá. Todos os analgésicos ou alguns? Os analgésicos periféricos, ou seja, os analgésicos que não atuam no sistema nervoso central. Tem analgésico que atua no sistema nervoso central, aí já não entra aqui mais. Bom? Então, existem medicamentos que não precisam de prescrição para ser vendidos. Mas, olha, eu ainda coloquei aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Não quer dizer que esses medicamentos, eles não precisam de prescrição para ser vendidos, que eles não precisam de orientação. Isso aqui é muito importante mesmo. Dizer que o medicamento, ninguém vai cobrar uma receita para vender, para lá na drogaria. Mas quem disse que ele não precisa de orientação? Gente, um medicamento como paracetamol, se for usado em alta dose, ele causa lesão hepática. Medicamentos como antiácidos, se forem usados em alta dose, eles podem causar alteração de pH sanguíneo, porque o antiácido, que é uma base, né? Se ele for absorvido, ele cai no sangue e pode causar problemas. Então, precisa de orientação. É por isso que a gente sempre vê assim, ó. Fala assim, professora, mas por que tem muito dentista que coloca o paracetamol na receita, né? E coloca a dipirona na receita? Se a dipirona e o paracetamol ele não precisa de receita para ser vendido? Por causa disso. Quando você coloca o medicamento na receita, mesmo não sendo obrigado a ter a receita para ser vendido, você está colocando ali a orientação de como tomar. Então, paracetamol, 750 miligramas, tomar um comprimido de 6 em 6 horas em caso de dor. Tá vendo? Você está orientando. É diferente você chegar para o paciente lá no consultório e falar assim, olha, se você tiver dor, você toma um comprimido de paracetamol. É diferente. Se você só falar, não coloca lá na receita. O paciente vai começar a tomar paracetamol toda hora que ele tiver dor, independente da frequência posológica. Ele não vai esperar 6 horas. Agora, se está lá na receita, se está escrito lá na receita, você está orientando como tomar. Então, ele vai tomar um comprimido a cada 6 horas, podendo tomar até a cada 4, né, como eu mostrei para vocês, se ele tiver dor. Então, mesmo ele sendo um MIP, e vocês vão prescrever bastante MIP, principalmente analgésicos, mesmo ele sendo um MIP, recomenda-se fortemente que esse medicamento seja descrito na receita, tá? Que você coloque na receita para orientar o paciente de como tomá-lo. Aí eu vou mostrar para vocês mais lá na frente como que a gente vai colocar esse MIP lá na receita, tudo bem? A segunda classe, a segunda categoria de medicamentos são esses aqui, ó. Os medicamentos tarjados. Eu gostaria que você compreendesse medicamento tarjado como sendo medicamentos que possuem
lá na sua caixa, na sua embalagem, possui uma faixa horizontal vermelha contendo venda sob prescrição médica. Então, tem medicamento, você pega a caixinha e vai estar venda sob prescrição médica. Aqui o médico subentende-se médica, odontológica, médica veterinária, que tem alguns medicamentos que podem ser prescritos por veterinário, tá? Então, tem essa tarja vermelha, o que você vai subentender? Eu preciso colocar esse medicamento na receita e que tipo de receita que eu vou usar aqui? Receita branca comum. Receitinha branca comum. Aquela receitinha, aquele papelzinho branco, né, comumzinho, a gente usa para esse tipo de medicamento. Todo medicamento que tiver a tarja venda sob prescrição médica, a gente vai usar a receita branca comum. Né? Essa receita branca comum, gente, ela tem todo um layout que a gente precisa saber, né? Como que se faz. Não é porque é uma receitinha branca lá, né? Toda branca, que você pode fazer da maneira como você quiser. Não é assim. Tem todas as normas, todas as regras. Por exemplo, receita, independente do tipo, um receituário qualquer, ele deve ser escrito à tinta. À tinta. Pode ser caneta, pode ser impresso, mas tem que ser à tinta. Você não pode fazer uma receita a lápis. Isso não existe. Não existe, não faz sentido nenhum. Aí depois você vai lá, faz uma receita a lápis, alguém vai lá, apaga o que você escreveu, coloca alguma coisa ali por cima e fala que foi você que prescreveu. Tá lá sua assinatura, né? Tem a data. Então não pode. Então ela tem que ser a tinta. Tudo que tiver escrito ali é indicado que seja por extenso. Ficar evitando abreviar muito. Às vezes se abrevia muito, a pessoa não consegue entender todas aquelas abreviações, tá? Legível. Olha isso. Toda receita deve ser legível. Coloco isso porque tem gente que acha que faz medicina, que faz odontologia e que a letra deve ser feia. Gente, isso não pode acontecer mais. Isso já caiu por terra. Hoje, se você faz uma receita que não é legível, filho, você vai ser assim, sabe? Chacota. Porque não tem mais justificativa. Sabe? Não tem mais justificativa. Aí você fala assim, professora, mas minha letra é feia. Né? Professora, mas minha letra é feia. Nem eu consigo entender a minha letra. Fala assim, então aí você já tem que pensar, né? Porque se nem você consegue entender, que às vezes você tem alguns médicos, dentistas que prescrevem, você pede para ele ler de novo, realmente, eles não conseguem ler. Agora, para pensar. Se a sua letra não é legível, você tem alternativas, né? Para fazer uma receita legível. Qual que é a alternativa? Fazer um caderno de caligrafia? De novo, que você deveria ter aprendido quando é criança? Não, impresso. Justamente isso, João. Impresso. Então, a minha letra é ilegível, então eu vou digitar, eu vou imprimir a minha receita. Hoje, gente, a maioria das receitas são assim, né? É raramente uma receita que você vê, uma receita totalmente manual. Muito melhor para o paciente, para entender como usa, muito melhor para a drogaria. Às vezes, as receitas ilegíveis, isso pode causar um transtorno muito grande. Porque se alguém na drogaria não entende o medicamento ou vende o medicamento, tem um nome parecido errado, isso pode causar um problema grande. Problemas, assim, que geram normalmente a drogaria não conseguiu ler o medicamento. O coitado do paciente tem que voltar lá no dentista, ele tem que voltar, muitas vezes, se for no público, né, no sistema público, tem que voltar naquela fila, esperar para o médico ou para o dentista fazer uma receita nova para ele conseguir retirar o medicamento. Eu falo assim, eu sempre brinco e falo assim, ó, hoje, pensa quantos dentistas que existem no mercado. Quantas pessoas, né, com a saúde oral no mercado. Se o paciente ele está indo até o seu consultório, é porque ele te escolheu, não é? Entre várias pessoas, entre vários profissionais, ele confia em você. Ele te escolheu para ser o dentista dele. Então, o que a gente tem que ter por essa pessoa? O mínimo que a gente tem que ter é um respeito, não é?
A gente tem que respeitar essa pessoa. Olha, ela me escolheu. Então, o mínimo de respeito que a gente tem que ter é tratar bem essa pessoa, né? Fazer uma boa anamnese, escutar e fazer uma receita legível, gente. Fazer um receituário legível. Chega a ser desrespeitoso com o paciente aqueles garranchos. Então, aquilo é feio, hoje já não é bonito, mas antigamente o povo achava bonito, achava que era normal. Médico, né, dentista, ter aquela letra horrível. Isso não existe mais. Por exemplo, eu faço parte de grupos, né? Por exemplo, o grupo da minha turma, que eu formei. Muitos têm drogaria. Direto, manda foto da receita lá no grupo para alguém conseguir decifrar o medicamento que está escrito ali. Você já parou para pensar num negócio desse? O cabra mora lá no Senhor, mora no sul do Brasil e ninguém consegue decifrar qual é o medicamento, né? Isso não faz nenhum sentido. Isso não é bom para a saúde do paciente, né? O paciente está ali precisando utilizar aquele fármaco, tá? Aquele medicamento. Então, como eu disse para vocês, tem todo um protocolo que a gente precisa para saber como que se faz essa receita de maneira adequada. Eu vou mostrar para vocês onde põe o nome, onde põe o endereço, onde põe o modo de usar, né? Onde põe a assinatura do profissional, o número da inscrição no seu CRO. Vou colocar para vocês direitinho aqui, ó. A receitinha comum, modelinho da receitinha comum, receitinha branca, né? Muitas vezes toda branca. Você lá no seu consultório, o que você pode já pedir para a gráfica colocar? Você já pode pedir para a gráfica colocar no cabeçalho o nome da sua clínica, né? O seu nome, o nome do cirurgião dentista, o seu CRO. Pode colocar aqui, isso aqui já vem impresso da receita. Normalmente, no rodapé da receita, vem o endereço, né, da clínica, vem o telefone da clínica. Isso é bom, porque às vezes o paciente toma o medicamento e ele tem algum problema, alguma reação adversa, alguma interação medicamentosa, e ele tem que ter um fácil acesso. Ele precisa do seu telefone. Olha, doutor, eu tomei isso e aí não me senti bem. Ele precisa te ligar, né? Então, no cabeçalho, todas as informações relacionadas com a clínica, com o dentista, de maneira geral. No rodapé, a gente normalmente coloca o endereço e o telefone, né? De trabalho, claro, né? De trabalho do cirurgião dentista. Aí, gente, aqui em cima, ó, a gente sempre vai colocar assim, o nome do paciente. Não precisa colocar paciente 2 pontos, você já pode ir direto no nome do paciente, tá? Então, você põe o nome do paciente aqui em cima. E embaixo, isso aqui, ó, que vocês devem estar estranhando, um endereço. Você fala assim, professora, mas parece que eu nunca vi, né? Ninguém colocar o endereço aqui embaixo. Isso não é obrigatório. O nome do paciente é obrigatório. O endereço não é neste tipo de receita. Vocês vão ver que tem alguns tipos que é obrigatório, tá? Então, o endereço não é. Mas é recomendável. É recomendável. Por que é recomendável? Às vezes, você tem um paciente que tem o mesmo nome do outro, né? Às vezes é um paciente que tem um nome comum, é João Pedro Santos, né? E aí você pode ter outros pacientes com o mesmo nome. Então, para você diferenciar um paciente por outro, a gente precisa colocar o endereço, tá? Mas será cobrado para fazer neste modelo com endereço? Sim, no meu caso, para prova, eu cobro, tá? Mas já sabendo, vocês sabendo que na clínica, no dia a dia, isso aqui não é obrigatório, tudo bem? Então, mas é melhor que vocês coloquem, tá? Para vocês já irem. Então, a primeira coisa que vocês vão colocar é o nome do paciente e o endereço. Às vezes, no caso clínico, não tem o endereço do paciente. Você pode inventar. Você vai descobrir o endereço do paciente como? Conversando com ele, na anamnese, né? Coloca o seu endereço aí de sua casa, só para poder preencher isso aqui, tá bom? Aí, embaixo do nome do paciente, sempre vem, isso aqui é obrigatório, sempre vem a via de administração. A via de administração. Por isso que nós estudamos as vias de administração antes dessa aula. Nós estudamos via oral, nós estudamos a via parenteral, intramuscular, endovenosa, sublingual. Aquelas vias de administração, vocês vão colocar aqui, ó. Então, por exemplo, você vai prescrever um medicamento por via oral. O paciente vai engolir. Você coloca aqui, via oral. Ou você pode colocar os sinônimos da via oral.
Quais são os sinônimos da via oral, professora? Via enteral. Falei para vocês na aula passada. Via enteral. Ou você pode colocar uso interno. O paciente vai tomar. Então, a mesma coisa, uso interno. Ah, se fosse uma pomadinha, você vai prescrever uma pomada de anti-inflamatório. Aí você vai colocar aqui. Ou você pode colocar uso tópico. Né? É tópico, você vai passar. É pomada. Uso tópico. Ou você pode colocar uso externo. O paciente não vai tomar a pomada, ele vai passar. Então, uso externo. Isso aqui, ó, via de administração, eu já vou dar um spoiler para vocês. Já vou dar uma dica para vocês. A maioria esquece de colocar. Tá? A maioria esquece de colocar. E se esquecer de colocar, isso é um erro. A receita não está adequada. Então, já coloca aí um asterisco para vocês não esquecerem de colocar a via de administração. Tá? Uso interno não entraria as outras vias? Uso interno, todas as vezes que o medicamento, ele entra em contato interno com o paciente, entra em contato interno com o medicamento. Então, uso interno é sinônimo de oral. O paciente está deglutindo, o paciente está engolindo. Se fosse, por exemplo, injetável, ele vai estar dentro do organismo do paciente, mas isso não é sinônimo. Injetável não é sinônimo de uso interno. Uso interno é sinônimo apenas de uso oral. Se vocês colocarem interno, eu vou subentender que é oral, tá? Sem problema nenhum. Já que você ficou com alguma dúvida? Ou foi sem querer que você colocou aí? Acho que você colocou uma barrinha aí e foi sem querer. Uso oral ou uso interno. Ou uso enteral, tá? Dá na mesma. Aí, depois que você coloca a via de administração, tá bom então. Depois que você coloca a via de administração, aí você vem aqui embaixo colocando o nome do medicamento, tá? Se colocar apenas uso interno, está correto. Sim, está correto, não tem problema nenhum, tá? Se você colocar uso interno apenas, tá tudo ok. Aí, embaixo da via de administração, você vai colocar o medicamento. Como? Qual é a ordem das coisas? Você põe sempre a denominação genérica do medicamento, que eu sempre falo para vocês, que é o princípio ativo, né? Aí, do lado da denominação genérica, por exemplo, paracetamol. Paracetamol. Aqui, na sequência do nome paracetamol, você põe a dose. 750 miligramas. Eu vou redigir aqui para vocês verem, tá? Fica tranquilo que eu vou mostrar como que faz. Paracetamol, 750 miligramas. Traço, número de comprimidos aqui na frente. Depois, aqui embaixo, você vai colocar como tomar, como usar. Então, tudo isso aqui, ó, é relacionado ao medicamento. Essa partezinha aqui é relacionado ao medicamento, tá? Mas eu vou explicar como que é que se faz. Se for injetável, como eu coloco na via de administração? Como que é o nome da via de administração injetável? Raquel, a gente tem que pensar. Aí você pode colocar aqui, via parenteral, uso parenteral, via injetável, né? Não tem problema nenhum. Ou parenteral, ou injetável. É aquilo que a gente estudou na aula passada. O nome daquela via, como a gente estudou nas aulas passadas. Repetir o quê, Alice? Depois eu vou explicar isso aqui, ó. Eu vou redigir isso aqui, é mais fácil vocês entenderem. Tá bom? Só um pouquinho. Aí, gente, o que eu quero que vocês entendam é... Professora, eu vou prescrever só paracetamol para o meu paciente, tá? Eu vou prescrever só paracetamol para o meu paciente. Aí você vai acabar aqui, paracetamol, explica como que toma direitinho, que eu vou mostrar como que é. Acabou a receita. Acabou. Se acabou a receita aqui, o que a gente vai fazer? Sobrou espaço em branco, tá vendo que sobrou um espaço em branco? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Um traço para isolar esse espaço branco que sobrou. Nunca deixa aqueles espação branco sobrar na receita, porque se você não isolar, não fizer esse traço na diagonal, alguém pode vir lá e colocar algum outro medicamento que não foi você que prescreveu. E aqui embaixo da receita sempre vai ter sua assinatura. Então, se você assinou a receita, subentende-se que você prescreveu todos aqueles medicamentos. Então, você acabou de prescrever, sobrou espaço em branco, isola o que sobrou, faz o traço, e aí você assina, data, pode ser aqui, qualquer lugar, aqui embaixo da receita, tá? Em qualquer lugar. Agora, tem outro medicamento, professora.
Não sobrou ainda não. Eu, além do paracetamol, eu vou prescrever outro medicamento. Continua sendo via oral? Continua. Aí você vai colocar aqui embaixo, 2. Aqui você põe 1, que for o primeiro medicamento. Se for só um, não precisa pôr número, tá? Se for só um medicamento, não precisa pôr número. Agora, são 2 medicamentos, professora. São o via oral, você põe aqui na sequência, 2, e prescreve do mesmo jeito. Ah, não é via oral, não. O segundo medicamento que eu vou prescrever é via tópica. Ah, então, se o seu segundo medicamento muda a via de administração, você não pode vir aqui na sequência e já colocar o medicamento. Não, vocês concordam? Porque se você vier aqui na sequência, subentende-se que esse segundo medicamento que você prescreveu é para ser usado por via oral. Aí aqui você tem que colocar embaixo, ó, via ou uso tópico. Via tópica. Aí, beleza. Mudou a via de administração, você vem aqui embaixo e prescreve seu medicamento. Então, de maneira em geral, por enquanto eu quero que vocês gravem. De maneira em geral, são todos via oral? Você escreve via oral uma vez e faz a lista dos seus medicamentos. Aqui embaixo. É um medicamento só? Via oral, um medicamento só, não precisa pôr número. Se for mais de um medicamento, você vai numerando. 1, 2, 3, 4, quando vocês quiserem, tá? Agora, é um medicamento via oral ou 2 via oral e depois eu vou pedir para ele passar uma pomadinha, que é via tópica. Não vá na sequência e coloca o medicamento tópico. Mude a via. Você vai colocar via tópica ou então você pode fazer outra receita. Não tem problema também, tá? Se ficar muito apertado, se ficar muito carregado numa receita só, você põe uma receita de medicamentos usados por via oral e você faz outra receita de medicamentos usados por via tópica. Ô, Gerson. Beleza, sobrou um espacinho pequeno. Faz o tracinho, assina e data. Vamos treinar. Isso aqui foi só uma representação. Agora vamos treinar, tá? Ó, trouxe para vocês essa receita branca comum. Nessa receita branca, nós vamos prescrever para o nosso paciente uma nimesulida. Nimesulida. Se vocês observarem na caixinha da nimesulida, nimesulida é um medicamento que tem a tarjinha lá vermelha, venda sob prescrição médica, então você faz uma receitinha branca. Se fosse um medicamento sem tarja também, você iria fazer essa receitinha branca comum. Então vejam que aqui na minha receita, eu já pedi para a clínica digitar aqui o cabeçalho bonitinho. Tudo bem? Oi, oi, estou na escuta. Pode perguntar. No cabeçalho, ele já veio aqui impresso, a gráfica já colocou aqui para mim o nome da minha clínica, o meu endereço e o meu telefone. Fechou? Aí agora, peraí, deixa eu só tirar isso aí. Aí agora eu vou vir aqui, ó. Vamos imaginar, Vinícius? Que estranho, que não escutei fazer o barulhinho, sabe, de levantar a mão. Pode perguntar, Vi. Pode perguntar. Se você quiser o áudio, não tem problema tá ligado? Não, pode perguntar. Acho que não tá ligado, não. O áudio ou será que você quer? Que estranho, porque eu não estou escutando. Não estou... não estou ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Meu volume tá ligado. Fala, Vi, por favor. Tirei o fone aqui. Oi. Agora sim. Agora sim. Pode perguntar. Ô, Gerson, o negócio é o seguinte. O Gingilone, tem dentista que indica para passar em afta, alguma coisa assim. Eu vou colocar que é via tópica ou via tópica? Via oral ou... Tópica. Via tópica. Ah, tá. Beleza. Nesse caso. Tudo que é para passar, aí você coloca via tópica. Mesmo que seja dentro da boca. Melhor jeito. Oi? Mesmo que seja dentro da boca. Sim, mas é para passar na mucosa, né? Beleza, é tópica. Aí você não pode falar que é via oral. Oral é quando o paciente deglute, quando ele engole. Beleza, brigadão. Ó, por nada. Aí aqui, ó, vamos treinar. Vamos treinar. Paciente, vamos imaginar aqui que eu vou prescrever o meu medicamento para a Dona Maria dos Anjos. A Dona Maria dos Anjos, ela mora na rua Bolonha 85,
em Alfenas. Pronto. Coloquei aqui, né, todas as informações relacionadas ao meu paciente. Eu disse que eu vou prescrever para a Dona Maria dos Anjos um medicamento que é a nimesulida, né? Se é nimesulida, então eu vou colocar aqui uso oral, ou via oral, ou uso interno, tá? Então, você pode, bonitinho, vocês vão, né, escrever isso aqui, ou digitado, ou você vai escrever com a caneta, você vai posicionando aqui de maneira que a receita fica com um layout bacana, tá bom? Aí, qual foi o medicamento, professora, que você disse que ia prescrever? Eu vou prescrever nimesulida. Sempre vocês vão pôr nimesulida na sequência da dose. A dose da nimesulida é de 100 miligramas. É sempre assim, pelo amor que vocês têm em Cristo. Não põe essa dose em outro lugar. Nimesulida, 100 miligramas. Aí, gente, com a queixa lá do meu paciente, ela falou que ela tá com processo inflamatório, tá com dor e tal. Então, eu vou prescrever, isso foi uma decisão minha, dentista, eu vou prescrever para a minha paciente um comprimido de nimesulida para ela tomar de 12 em 12 horas durante 3 dias. Tá? Essa é a minha prescrição. Aí, a gente vai pensar assim, aqui depois do traço, isso aqui é um traço contínuo, tá? Aqui depois do traço, eu vou pôr o número de comprimidos, que eu falei para vocês, número de comprimidos. A gente evita colocar número de caixas. Tem gente que coloca assim, ó, uma caixa. Uma caixa. Só que a gente evita, sabe por quê? Porque cada caixa, dependendo da indústria, vem um número de comprimidos diferente. Entende? Então, ao invés de colocar um número de caixa, a gente põe um número de comprimidos. Pensa. Se a minha paciente vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas, ela vai tomar um comprimido quantas vezes ao dia? De 12 em 12? 2 vezes, não é? E eu pedi para ela tomar quantos dias? Quantos dias que ela vai tomar o comprimido? 3. Então, se ela vai tomar 2 comprimidos 3 dias, ela vai tomar quantos comprimidos no total? O que eu coloco aqui? 6 comprimidos. Então, eu vou colocar aqui 6 comprimidos. Que é o que ela realmente vai tomar. Aí, embaixo, gente, nós vamos colocar assim. É via oral. Então, ela vai tomar. Se fosse via toque, ela ia passar. Se fosse injetável, ia injetar. Então, aqui o verbo depende da via de administração. Então, é a nimesulida de 100, ela vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas, vírgula, durante 3 dias. Pronto. Acabou. Layout correto. Posologia. Tomar. Quantos comprimidos? 1, 2, 3, o que você for prescrever. De quanto em quanto tempo? De 6 em 6, de 8 em 8, né? Nunca coloca 2 vezes ao dia. Coloca 12 em 12 horas. Vírgula, durante quantos dias? Tem que colocar a duração do tratamento. Senão o paciente vai começar a tomar um comprimido de 12 em 12 e ir pro resto da vida. Né? Professora, sobrou espaço. Tracei, assino, carimbo e data. Receita sem assinatura, carimbo e data não tem validade. Não tem validade nenhuma. Tem que assinar, carimbar e datar. Professora, se eu esquecer, não tem validade. A receita não é válida. Tá? Não pode esquecer de assinar, carimbar e datar. Beleza. Agora, a gente vai imaginar lá naquela situação. Se, por exemplo, eu quiser prescrever para ela um medicamento que seja por outra via, vocês não podem esquecer de colocar isso aqui, ó. Via uso tópico. Via tópica. Aí sim, você vem aqui de novo e faz a mesma coisa, ó. Essa é a via tópica, a gente vai prescrever triancinolona, sei lá, 20 miligramas. É tópico, é uma pomadinha. Então, coloca assim, um tubo de pomada. Pomada não tem como você colocar, né, quantos gramas. Você colocar um tubinho de pomada. Porque vendem sem receita médica
porque não é obrigatório ficar retido na drogaria. É só para apresentar, só é para mostrar lá, ela não vai ficar retida. Aí muitas drogarias não pedem a receita, sabe? Agora aqui, como é via tópica, é passar no local de 12 em 12 horas durante 7 dias. Entendem? Todas as vezes é isso, ó. Mudei a via, mudei o verbo. Se fosse via injetável, seria aplicar, tá? Então, toda vez. Agora, é outro medicamento via oral, não preciso colocar isso. Aí eu já vou na sequência aqui e coloco outro medicamento. Vocês têm que pensar sempre colocar, se for comprimido, se for via oral, a quantidade em ml, né, em número de comprimidos, de tantas em tantas horas, durante tantos dias. Se for um só, como eu disse, não precisa numerar, né? Só se for mais de um que a gente numera. Isso, se for mais de um por via, a gente numera. Pena, carimba e data. Olha que receitinha mais bonitinha. Organizadinha, tá vendo o layout? Bonitinho. Agora, tem gente que embola tudo e vira aquela confusão e faz o treino na forma de uma frase. Tomar um comprimido de nimesulida para uma frase só. Tá errado. Tem que ser assim. Ah, professor, você é enjoado porque você tirou ponto meu porque eu não fiz desse jeito. Já tô avisando que tem que ser assim. Tá? Porque se você aprende certo, você faz certo. Se você aprende errado, você vai fazer errado pro resto da vida. E aí depois não tem como, né, a gente mudar, tentar consertar. É igual você dirigir. Você aprendeu errado, né? Vai ser para sempre errado. Nesse espaço em branco dessa receita, não precisa colocar traço? Não, porque aqui não sobrou mais espaço, né? Aí você vai assinar e carimbar aqui, ó. Não sobrou. Se fosse espaço aqui, aí você colocaria o traço, tá? Na prova você só assina mesmo e põe a data. Aí não precisa carimbo, né? Acho tão bonitinho. Tem gente que manda fazer um carimbo, hein? Tem aluno que manda fazer um carimbinho, tipo, com nome. Tipo, Isadora Guerra Goulart, odontologia embaixo. Acho tão bonitinho. Aí eles carimbam. Mas eu não exijo isso, não. É só se você quiser mesmo, tá bom? Então, beleza. Isso aqui, receita branca comum, que é a que vocês mais vão usar. Vocês mais vão usar. Agora, gente, por isso que eu falo para vocês, na sexta-feira eu vou levar as receitas, a mesma receita que vocês usam na clínica. É a mesma receita que vocês vão usar na clínica, eu vou levar para vocês. Aí vocês vão fazer. Aí na hora que vocês fizerem, vocês vão ver se vocês vão ter alguma dificuldade ou não, tá? Às vezes é bom fazer mais de uma receita mesmo, né? Se for via de administração, sem dúvida. Nome, dose, quantidade, hora e duração, é isso. Nome, dose, quantidade, é a posologia, duração, perfeito. Isso aqui eu disse que já vem da gráfica, lembra, Isa? Isso aqui eu falei que a gráfica isso aqui já vem impresso da gráfica. É o endereço, o telefone da sua clínica, tá? Aí você já pede para a gráfica imprimir para você, aí fica a receitinha bonitinha. Não, sem problema, tá? Aí vem a terceira categoria, né, de medicamentos. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vem a terceira categoria. Primeiro foi os MIPs, lembra? Segundo foram os tarjados. E agora, a terceira categoria são os medicamentos controlados, tá? Medicamentos de uso controlado. Na clínica, a gente fala, os professores que fazem a receita, ou gente, às vezes vocês fazem, lógico, ele vai estar sempre perto, né? Vocês redigem para treinar mesmo como que redige, e ele assina. Aí tem o carimbo, né, do professor, tem tudo, mas muitos deixam vocês fazerem para vocês irem treinando mesmo, tá bom? Aí a terceira categoria são os medicamentos de uso controlado. Gente, o próprio nome diz, medicamentos de uso controlado. Nesse caso, as receitas, lógico, né, o medicamento precisa de receita para ser vendido, mas essa receita ela vai ficar retida na drogaria. Entendeu a diferença? Na segunda categoria, que são os tarjados apenas, você precisa da receita só para mostrar lá na drogaria. Então, tem drogaria que nem pede, sabe? Aí, se você chegou lá e fala, eu quero nimesulida, muitos não vão nem pedir. Agora, se você tiver a receita, melhor, porque lá vai estar escrito direitinho a dose, como que toma, né? Agora, nessa terceira categoria, não tem como.
Porque a receita vai ficar retida nessa drogaria. Se a receita ficar retida, quer dizer, você tem que chegar lá com a receita. A maioria dos medicamentos de uso controlado, eles estão listados nessa portaria aqui, ó, que é a portaria 344 de 98. Se vocês estiverem com o celular de vocês aí, eu acho que é até bom, que vai ajudar, né, para que vocês entendam. Vai lá no Google mesmo, e digita assim, portaria 344/98, PDF. Aí lá vai falar sobre os medicamentos de uso controlado, né? Normalmente os medicamentos dessa portaria são aqueles que causam dependência, por isso que eles são considerados controlados. Se vocês forem no final da portaria, lá no finalzinho, nos anexos, aí vocês vão ver que vão ter várias listas. Dentro dessa portaria, vão ter várias listas. Aí tem medicamentos da lista A, A1, A2 e A3, e a lista de medicamentos. Medicamentos da lista C, C1, C2, C3, e os medicamentos listados. Medicamentos da lista B, B1, B2 e os medicamentos. Então, a portaria, ela traz os medicamentos em listas. Em listas. E por que é importante essas listas? Porque dependendo da lista que o medicamento tiver, eu vou usar uma receita. Todos são controlados, todos têm que ter retenção, beleza? Só que dependendo da lista onde o medicamento tiver, eu vou usar um tipo de receita específico. Por exemplo, quer ver? Por exemplo, existem medicamentos que são da lista C1. C1. Se você for lá agora na portaria, você vai ver lá medicamentos da lista C1. É uma grande quantidade de medicamentos. Normalmente tem lá antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, tratamento do Parkinson, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, muitos estão lá na lista C1. Esses medicamentos da lista C1, eles são chamados de medicamentos de controle especial. Os medicamentos da lista C1 são medicamentos de controle especial. Professora, nós dentistas, vamos prescrever algum medicamento da lista C1? Sim. Sim, vocês vão prescrever. Lembra quando eu falei para vocês do paciente lá com a dor neuropática e neurogênica, dor de ATM? Que alguém até me perguntou, professora, o que é dor de origem neuropática ou neurogênica? É uma dor de origem neurológica. Não é uma dor periférica, é uma dor de origem neurológica. Aí eu falei, o paciente tem lá dor de articulação temporomandibular. E aí eu tenho que utilizar um medicamento que é antidepressivo. Principais medicamentos que são usados em odontologia que são da lista C1, que são medicamentos de controle especial. O amitriptilina. Ele é antidepressivo e ele é usado para tratamento de dor de articulação temporomandibular, né? Existe a buspirona, que está lá na lista C1 também. Ela é um ansiolítico, causa sedação em adultos. A codeína, que é um analgésico de ação central, usado para tratamento da dor. O tramadol, o hidrato de cloral, que é muito usado para sedação em crianças. Todos esses medicamentos aqui, ó, estão lá na lista C1. Você pode procurar que está lá. Está lá na lista C1. Aí você fala assim, beleza, medicamento é da lista C1. O que significa isso? Que eu tenho uma receita específica para prescrever ele. Eu vou prescrever na receitinha branca comum? Não, eu vou prescrever nessa receita. Existe uma receita específica para os medicamentos que estão lá na lista C1. Professora, então se o meu paciente, por exemplo, for tomar lá amitriptilina, eu tenho que prescrever nesse receituário? Sim, eu vou levar para vocês verem esse receituário. Como ele é de controle especial e uma via vai ficar retida na drogaria, você nunca vai prescrever uma via só. Você vai prescrever no mínimo 2. Tem um carboninho embaixo, tudo que você prescreve em cima sai lá embaixo, né? Você vai prescrever 2 vezes, tá? Por que pelo menos 2? Uma via vai ficar lá na drogaria e uma via tem que ficar para o paciente. Por que tem que ficar para o paciente? Porque ele tem que saber como que usa o medicamento. Lá na clínica, na Unifenas, se prescreve em 3 vias. 3 vias. Uma via fica para o paciente, uma via fica na drogaria e outra via fica no prontuário do paciente, tá? Então, 3 vias lá na clínica. Agora, se você estiver lá no seu consultório, 2 vias. Uma via para a drogaria, outra via fica para o paciente.
Aí, vocês vão ver que o layout é um pouquinho diferente, ó. Presta atenção neste layout, tá bom? Ó, todo o receituário de controle especial, ele vai vir assim. Vai vir esse quadradinho aqui, ó, que vocês estão vendo, com a identificação do emitente. O emitente é você que está emitindo, né, a receita. Aí vem o seu nome, vem o seu CRO. Esse modelo aqui só tinha na internet do CRM. O seu estado, né, o endereço, a cidade, tudo bonitinho. Isso aqui já pode vir impresso da gráfica, tá? Você pode pedir para a gráfica imprimir, para você não ficar preenchendo isso aqui todas as vezes. Aí, se vocês observarem, nessa receita, ela já vem impressa assim, ó. Nome do paciente. Você vem aqui pôr o nome. Endereço. Tá vendo que essa aqui já tem? Endereço. Você põe o endereço do paciente aqui. Prescrição. O que você vai colocar aqui, ó, nessas linhas aqui de prescrição? Você vai colocar isso aqui, ó. Que a gente aprendeu, ó. Isso aqui, ó. Prescrição. A via, o medicamento, a dose, os comprimidos e como tomar. Você vai colocar aqui, ó. Já vem as linhas da prescrição. A via de administração, o medicamento, a dose, quantos comprimidos, como tomar. Sobrou a linha, professora, o que eu faço? Isolo a linha, assina e data. Ou aqui, você pode assinar e datar aqui também, não tem problema nenhum. Tá? Essa aqui ainda é mais fácil, porque ela já tem direitinho o que é que você precisa fazer em cada lugar. Então, paciente, endereço. Aí você vem para a prescrição. Sempre lembrando a via e no mesmo layout daquela receita branca comum. Medicamento, dose, número de comprimido, como usar. Sobrou espaço? Isola. Não sobrou? Ok. Assine e data. E carimba. Aí eu ainda coloquei isso aqui para vocês, ó. Toda receita de controle especial vem esses dois quadradinhos aqui que vocês estão vendo embaixo. Esses dois quadradinhos, você, cirurgião dentista, não preenche. Isso aqui é preenchido na drogaria. Você tem que deixar em branco. Por quê? Porque isso aqui é a identificação de quem está comprando. Você não sabe quem vai comprar. Não necessariamente quem vai comprar é o paciente. Tá? E identificação do fornecedor. Quem está fornecendo? A drogaria, a farmácia. Eles vão bater o carimbo aqui. Então, é um medicamento controlado. Veja que tem controle mesmo. Fica retido. Lá eu vou saber quem foi o dentista que prescreveu, quem foi que comprou, qual foi a drogaria que vendeu. Ela é controlada. Essa é uma venda controlada. Porque são os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então, você na odontologia, pensando em medicamentos controlados, o que vocês mais vão prescrever são os medicamentos da lista C1. Se você for lá na portaria 344, vocês vão ver que tem medicamentos da lista C5, que são anabolizantes. Você vai prescrever anabolizante? Claro que não. Então, beleza, fechou, passa régua, né? Então, o médico que tiver lá especialidade vai prescrever um anabolizante. Ele que tem que saber como que se prescreve. Você não. Tem medicamentos lá da lista, até coloquei para vocês um exemplo aqui, que a gente estava falando, de receita ilegível. Olha essa receita, gente. Olha isso. Vê se isso aqui dá para você entender alguma coisa. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Vocês estão achando que é zoeira? Não é, não. Né? Não tem dose, não tem modo de tomar. Não, é cada aqui. Vocês não têm ideia do que a gente acha, tá? Aí lá na portaria tem os medicamentos da lista C2. Só para mostrar para vocês que tem a C1, tem a C2, né? C2 é medicamento retinoide. Prescreve. Eu vou explicar agora mesmo. C2 são medicamentos retinoides. O que são medicamentos retinoides? Medicamentos que melhoram a pele. Você vai prescrever medicamento retinoide? Não. Os medicamentos da lista C2, eles têm uma receita específica, que é para medicamentos retinoides, tá? Então, beleza, o médico que for prescrever retinoide, por exemplo, Robutan, né? Ele vai prescrever aqui, ó, a isotretinoína é nessa receita específica, mas vocês não vão utilizar, tá? C3 são medicamentos imunossupressores, medicamentos que reduzem o sistema imunológico, como a talidomida, tem uma receita específica. Professora, eu vou usar? Não, você não vai usar. Então, beleza, passa régua. Medicamentos da lista A. Isso aqui é interessante vocês saberem, ó.
Todos os medicamentos da lista A, A1, A2, A3, ele tem uma faixa que não é vermelha. A tarja é preta. Aí na tarja tem escrito assim, ó, venda sua prescrição médica. Atenção, pode causar dependência. Todos, C3 também não, de nenhum. Todos os medicamentos que são da lista A1, A2, A3. O que é medicamento da lista A1 e A2, assessora? Os entorpecentes. Analgésicos fortes, tipo morfina, oxicodona, sabe? Esses medicamentos que são analgésicos potentes são da lista 1 e da lista 2. O tramadol e a codeína, aí é assim, ó, presta atenção. Opioide, analgésico opioide, para tratamento de dor intensa, é da lista 1 e A2, como eu falei para vocês. Tramadol e codeína são opioides. Então eles são da lista 1 e A2. Você falou assim, professora, que tramadol e codeína estava na lista de controle especial. Sabe por quê? Existe um adendo. Quando esses medicamentos, opioides, o tramadol e a codeína, quando eles forem prescritos em doses maiores que 100 miligramas o comprimido, maiores, eles entram para a lista 1 e A2. Só que o que você vai prescrever na odontologia não é maior que 100 miligramas, é menor. É o tramadol de 50, é a codeína de 30. Aí eles deixam de ser da lista 1 e A2 e passam para a lista de controle especial, que é a C1. Então, você na odontologia pode prescrever tramal, né, que é o tramadol, Tilex, que é a codeína, pode. Mas quando você está prescrevendo uma dose menor que 100 miligramas, você não vai usar receitas da lista 1 e A2. Você vai usar a receita do C1, que é a receita de controle especial. Beleza? Então, ó, codeína e tramadol, em doses maior que 100 miligramas, fazem parte da lista 1 e A2. Em doses menores que 100 miligramas, eles fazem parte da lista C1, ou seja, de controle especial. E da lista 3, sabe um exemplo de medicamento que é da lista 3, que vocês podem guardar? A Ritalina. A Ritalina é o nome comercial do metilfenidato. Metilfenidato é o princípio ativo da Ritalina. Aí, essa Ritalina é da lista 3. Ela faz parte da lista 3. Todo medicamento da lista A, lógico, vocês não vão prescrever metilfenidato, porque metilfenidato é para TDAH, é transtorno de hiperatividade, né? Todo medicamento da lista A é prescrito em receita amarela. Então quer dizer que nós, dentistas, não vamos usar a receita amarela. Não. Vocês não vão prescrever um medicamento que seja um opioide acima de 100 miligramas e nem vão prescrever um medicamento da lista 3, que é a Ritalina. Então, essa receita amarela, vocês não vão usar. Mas tem que saber que ela existe. Tudo bem? Agora, tem essa lista aqui, ó. Medicamentos da lista B1 e B2, da lista B. B1, gente, são os psicotrópicos. Esse vocês prescrevem. Exemplo de medicamentos da lista B1, professora. Posso mostrar para vocês, ó. Diazepam, lorazepam, bromazepam, midazolam. Quem são esses aqui? Os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, que são usados na odontologia para acalmar o paciente, para sedar o paciente, para tornar o paciente mais tranquilo. Então, os medicamentos da lista B1, como os benzodiazepínicos, que são esses aqui, ó, psicotrópicos, esses você escreve. Também tem tarja preta, escrito, venda sob prescrição médica, o abuso desse medicamento pode causar dependência. Benzodiazepínico pode causar dependência. B1 vocês prescrevem. E B2, professora, quem faz parte da lista B2? Os psicotrópicos que emagrecem, anorexígenos.
como a sibutramina. B2 você vai prescrever? Não vou prescrever. Mas todo medicamento, seja da lista B1, seja da lista B2, qualquer um deles prescreve-se em receita azul. Azul vocês podem usar, tá? Receita azul vocês podem usar, sim. Aí vem a diferença. Quando aqui tiver um Bzinho apenas, só o B, aí beleza, você vai usar essa receita, né? Porque é para benzodiazepina. Se aqui tiver um B2, aí o dentista não usa, porque B2 é para quê mesmo? Receita B2 é para quê? B2? Para emagrecer. É a sibutramina, né? É para anorexígeno. Então, a B1, benzodiazepínicos. B2, anorexígenos. Aí, eu vou ampliar aqui para vocês verem uma coisa, ó. Vou ampliar aqui que eu vou ensinar para vocês como que prescreve nessa receita B. Tranquila também, tá? Tranquila, ó. Pensa que você tá lá com a receitinha B, tá? Receita B. Professora, como que vai fazer a prescrição aqui? Essa receita B, vamos imaginar que é só B aqui, não tem B2 não, tá? Essa receita B, gente, você, cirurgião dentista, você vai solicitar o seu talonário na vigilância sanitária. Isso aqui é controlado. Então, você vai solicitar o seu talonário na vigilância sanitária. Aí, a vigilância sanitária, ela vai te passar, é como se fosse um talão de cheque. Ela vai te passar a sua sequência, a sua numeração, seu número. Com esse número, você vai lá na gráfica, tá? E vai pedir para confeccionar o seu talonário. Não é qualquer gráfica. É uma gráfica credenciada pela vigilância sanitária. Não é qualquer gráfica que faz receita de controle especial, né? A receita azul, receita de medicamento controlado. Aí você vai passar para a gráfica a sua sequência de números e eles vão colocar como se fosse um talão de cheque. Então, em Minas Gerais, com esse número X, identificar o emitente, o nome da sua clínica, o seu nome, seu CRO, seu endereço, seu telefone. A gráfica já coloca isso aqui tudo para você impresso. Te entrega o talonário. Então, a gráfica vai preencher isso aqui e vai preencher isso aqui. Aí, você chegou e vai precisar prescrever um medicamento para o seu paciente. Por exemplo, você vai fazer um procedimento, né, naquele paciente, você tem que utilizar um benzodiazepínico. Vamos imaginar que você vai utilizar diazepam de 5 miligramas nesse paciente e ele vai tomar um comprimido 1 hora antes do procedimento. Beleza? Se você vai prescrever esse medicamento para ele, você vai colocar aqui, ó, nome do paciente, endereço, tranquilo, né? Nome do paciente, endereço. Aí tem pedido aqui, ó, medicamento ou substância. Você vai colocar aqui, diazepam. Ele pediu o nome do medicamento, só o medicamento. Então, é diazepam. Bonitinho, tá? Escreve bonitinho. Quantidade e forma farmacêutica. Forma farmacêutica é se é comprimido, se é líquido, o que que é. Quantidade e forma farmacêutica. Aí você vai colocar aqui, ó, um comprimido. Ele vai tomar, ele vai comprar, né, um comprimido. Por exemplo, dose. Esse diazepam, ele tem quantos miligramas? 5 miligramas. Esse diazepam tem 5 miligramas. É a dose. Posologia é como tomar. Aí você vai escrever. Tomar um comprimido, né? Que eu já coloquei aqui. 1 hora antes do procedimento. Pronto. Receita está pronta. A receita azul, ela tem esses campos onde você coloca o que está pedindo. É sempre nessa ordem. Nome do medicamento, quantidade que o paciente vai comprar, a dose do comprimido e como ele vai usar. É sempre assim. Se você gravar essa ordem aqui, você não erra mais. É só seguir o que está pedindo no campo. Medicamento, a quantidade e a forma farmacêutica, a dose e a posologia. Pronto, professora, já coloquei o paciente, já coloquei o endereço,
já coloquei o medicamento. Agora você vai, Alfenas, 18 de agosto de 2021, assina e pronto. E esses dois aqui, embaixo, não, aqui não precisa colocar via. Não tem que colocar via, tá? E esses dois aqui embaixo, branco, quem preenche é a drogaria, comprador e fornecedor. Então, não pode preencher esses dois aqui. Preencheu esses dois aqui, já era. Sua receita também não tem validade mais, porque o paciente vai ter que voltar para você fazer outra. Tá? Então, é uma das receitas mais fáceis de fazer, porque ela já tem no campo o que é que pede, o que é que você precisa colocar. Você só tem que saber o que colocar em cada campo. Só isso. Então, de receita azul, você pode prescrever? Pode. Benzodiazepínicos. Tá? Aí, ainda pensando em controlados, a gente tem essa classe aqui, ó, dos antimicrobianos, que são os famosos antibióticos. Né, gente? Olha isso. Os antibióticos são medicamentos controlados a partir de 2011. Antes de 2011, você podia ir lá numa drogaria e comprar o antibiótico que você quisesse, sem receita, que você ia comprar tranquilamente. A partir de 2011, eles passaram a ser controlados para diminuir o quadro de resistência, né, das bactérias. Só que hoje, esses medicamentos antibióticos, eles precisam de retenção da receita. Só que eles não estão na portaria 344 de 98, porque existe uma resolução específica para antibiótico, tá? Então, eles não estão na portaria 344 de 98. Existe a RDC 20 de 2011, que é específica para antibióticos. Então, ó, vocês têm que pensar assim. O antibiótico é controlado. Se é controlado, uma via tem que ficar retida na drogaria. Se uma via tem que ficar retida na drogaria, então você tem que prescrever pelo menos em 2 vias. Uma para o paciente e uma para a drogaria. Só que tem um negócio. Tem um detalhe importante aqui. Não existe uma receita, um layout específico para antibióticos. Não existe. Não existe um layout que é específico para antibiótico. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que você pode prescrever o seu antibiótico numa receitinha branca, comum, sem problema. Desde que você faça em 2 vias. Se você não fizer em 2 vias, a drogaria vai se virar. Ela vai tirar um xerox, né? Ela vai fazer alguma coisa. Vai tirar uma cópia. Mas o certo é você fazer sempre em 2 vias. Então, assim, tem dentista que pega a receitinha branca comum e prescreve um antibiótico. Tem alguns que têm um cuidado maior, põe um carbono embaixo, 2 vias. Outros fazem uma só e a drogaria tira uma cópia lá depois. Tem dentista que aproveita essa receita aqui, ó. E receita um antibiótico. Porque ela já vem em 2 vias. Não tem problema nenhum. Tem clínica, tem dentista que faz isso aqui, ó. Monta um modelo de receituário para antibiótico. Faz um modelo de receituário para antibiótico. Né? Falando aqui todas as características do dentista, o seu CRO, o nome, o endereço, a data, ele prescreve aqui no meio. Embaixo coloca o nome do comprador, aquilo que a drogaria vai preencher. Não tem problema, não tem um layout específico. A maioria faz a receita branca comum. Só que eu tenho que lembrar que uma via vai ficar retida na drogaria. O João tá falando assim, professora, mas eu já comprei medicamento sem receita, antibiótico. Você comprou em uma drogaria que não seguiu as normas da legislação. Porque não pode. Tá? O certo é a drogaria ficar com a receita retida. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem aquelas que vendem. Tem muita drogaria que não quer perder venda. Ela vendeu para você porque ela não quer perder dinheiro. Entende? Mas é certo fazer isso? Não é certo. Tudo bem? Então, gente, esse antibiótico, ó, amoxicilina, tetraciclina, as penicilinas de maneira geral, azitromicina, qualquer antibiótico é desse jeito.
Tem, a legislação é essa, é a RDC 20 de 2011, que fala que a dispensação de antimicrobianos isolados ou em associação fica sujeita à retenção de receita e escrituração em farmácias e drogarias. Se a vigilância sanitária for fazer uma vistoria nessa drogaria e o número de antibióticos que ela vendeu não estiver batendo com o número de receita que está lá, ela pode ser multada. Ou pior, tá? Então, realmente precisa. Ah, e sabe o que é interessante também? Essas receitas controladas, seja azul, seja amarela, seja de controle especial, elas têm validade. Por exemplo, essa receita aqui, ó, vou voltar para vocês verem, que é a de controle especial. Eu falei que vocês podem usar. Depois que você prescreveu aqui, datou, você colocou a data, o paciente pode comprar esse medicamento em até 30 dias. Ela tem validade de 30 dias. É diferente da receitinha comum, que não tem validade. Essa receita aqui tem validade. O paciente tem que comprar em até 30 dias. É igual a azul, igual a amarela. Também tem receita. Tem validade. A de antibióticos. A validade da receita de antibiótico é de 10 dias. Se você estiver na sua clínica, prescreveu o antibiótico e datou, assinou e datou, o paciente tem 10 dias para comprar. Ô, gente, mas para pensar. Isso aí é óbvio, né? Porque se o cara vai na sua clínica, ele tá com uma infecção, ele vai demorar mais de 10 dias para comprar um antibiótico? Ué, então ele não precisa. Se não tivesse validade, sabe o que significa? A pessoa poderia usar a mesma receita. Aí, quando ele tivesse outra infecção dali 1 ano, ele pegava a sua receitinha e ia lá comprar o antibiótico. Não faz sentido ter a validade mesmo? Se você está querendo diminuir o risco de resistência, né? De resistência, você tem que ter validade. É a mesma coisa da receita azul. A receita azul não é para benzodiazepínico? Tem paciente, por exemplo, que toma benzodiazepínico para dormir. Se não tiver validade nessa receita aqui, ela vai comprar pro resto da vida com a mesma receita o benzodiazepínico. Aí ela vai ficar dependente daquele medicamento. Não pode, né? Então, quando colocou a data aqui, ela tem 30 dias para comprar. Passou 30 dias, essa receita perde a validade. Eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas situações onde tem médico que deixa isso aqui em branco. Por exemplo, ó, tem paciente, vamos supor que você é um estudante, que você é lá de Goiânia. Seu médico é lá de Goiânia. Mas você tem que usar esse medicamento sempre. Aí tem médico que prescreve, assina, faz a prescrição, deixa isso aqui em branco, porque se você precisa comprar o medicamento aqui, você coloca a data, vai lá na drogaria e compra, para não perder a validade. Entende? Porque o seu médico é lá de outro estado. Mas falar que isso é certo? Não é, porque o médico tem que te avaliar, para avaliar se tem a necessidade de tomar o benzodiazepínico para dormir, né, para insônia. É igual antidepressivo. Tem paciente que usa ansiolítico, antidepressivo, e que usa essa receita, aquela de controle especial. Essa aqui. Vamos imaginar, você toma fluoxetina para ansiedade. Depois que o médico datou isso aqui, você tem 30 dias para comprar. Acabou o medicamento, passou 30 dias, você tem que ir lá no médico te dar outra receita. Entendeu? Por isso que são receitas controladas. Elas são controladas de toda forma, de toda maneira. Então, essas de antimicrobiano, gente, vocês também vão prescrever muito, né? Assim, vai ser rotina de vocês prescrever medicamentos antimicrobianos. Aí, como eu disse para você, você pode prescrever em qualquer tipo de receita, desde que seja em 2 vias. Qualquer tipo, assim, branca, né? Você não vai prescrever gastar um Talonaia azul para prescrever um antibiótico. Não faz sentido. Faz uma receitinha branca comum. Lembre-se que vai ficar retido uma via. Tudo bem? Ó, o que a gente vai fazer agora? Explanação geral sobre as receitas, importante. Viu que eu uso muito nessa aula? Eu uso muito mouse, eu uso muito exemplo. Aí eu fiquei, será que se a gente fizer isso na sala de aula, será que o pessoal de casa iria me entender bem? Eu precisava muito que vocês entendessem isso para a gente fazer isso na sexta. Na sexta nós vamos praticar.
E quando você pratica, quando você coloca a mão na massa, você vê sua dificuldade. Professora, parece que eu não lembro, por que coloco aqui mesmo? Professora, é assim mesmo, meu layout tá bom, tá bonitinha, a receita tá top. Eu vou estar lá perto de vocês. Aí eu vou levar impresso casos clínicos para vocês redigirem a receita, né? Vou levar a receita branca comum, branca de controle especial, vou levar a receita azul para vocês treinarem como que faz. Isso na sexta-feira, às 7h30 da manhã. Combinado? Tudo bem? Então tá bom, gente. Olha, a gente se vê na sexta, então, né? Fiquem com Deus, bom aí mais para finalzinho de semana, viu? Se vocês puderem dar uma repassada para ir na sexta-feira com tudo ok, melhor aí. Fica com Deus também. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Fica com Deus.